Olá, Kurofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de análise do mangá de Kuroshitsuji. Hoje nós vamos analisar o capítulo 187. Mas antes de começar, eu já vou avisar que tem spoiler pra quem não lê, vou pedir o like e o compartilhamento, além de pedir pra vocês nos seguirem para não perder o nosso conteúdo. Agradecendo mais uma vez as páginas Ciel My Lord, World Kuroshitsuji, M Phantom Hive e ao perfil do Twitter ela, pelos scans traduzidos em português BR. O link de todo mundo vai estar aí na descrição. Lembrando também que o mangá de Kuroshitsuji é licenciado aqui pela Panini, então não deixe de colecionar e dar suporte ao autor. E lembrando que a versão animada de Kuroshitsuji está disponível para vocês assistirem na Funimation e também na Netflix, então vão lá conferir. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Anteriormente em Kuroshitsuji. Após conversar com a Eida, né, e resolver o problema, né, ter todo o seu passado exposto, ver as coisas lá que estavam acontecendo, o Bard, ele resolveu que ia ajudar a Eida, né, a resolver o problema do fornecimento de sangue, só que ele foi interceptado pelo Lau, que não gostou nada da ideia do moço de salvar todo mundo, porque o Bard, ele queria salvar todos os pacientes e dar um jeito de resolver esse problema sem que ninguém fosse ferido. Só que o Lau, ele não pensa dessa forma. E ele foi confrontar o Bard dizendo que se ele não fosse capaz de executar as ordens de seu mestre, ele iria se livrar desse empregado inútil. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa com o Lau, ele foi interrompido pelo Ronald, que estava ouvindo atrás da porta a conversa dos dois, e ele, para disfarçar lá, disse que eles estavam passeando, que o Bard, ele estava com insônia e pediu para o doutor caminhar com ele. E aí os dois voltaram para o quarto, e nisso, no dia seguinte, ele pôs em prática o plano, né, que eles tinham combinado, ele com a Eida, o Bard, e eles pegaram e enviaram a quantidade pedida de sangue, né, para o pessoalzinho, só que aí a Eida, ela ficou com uma certa apreensão, parecia que ela não tinha enviado realmente esse sangue, e o Bard, ele foi atrás dessa carroça para fazer alguma coisa. O atual capítulo de número 187, intitulado Este Mordomo Indo Sozinho, se inicia nesse exato momento em que a Eida, ela dispensa, né, o carregamento, né, que ela faz todo o carregamento lá, que o povo vai embora, e ela fica apreensiva pensando no que tinha acontecido na noite anterior. Talvez depois da discussão do Bard com o Lau, ele foi pensar em algum plano, alguma coisa, e no meio da madrugada ele deve ter ido procurar ela, e ela também deve ter ficado desesperada, não conseguido dormir, e foi até o lugar onde ela armazenava o sangue e começou a averiguar a quantidade de frascos que tinha ali. Ela falou: o que eu tenho aqui não vai ser suficiente. Eu sei que eu vou colocar minha vida em risco, mas eu não vou prejudicar meus pacientes, eu não vou pôr a vida deles em risco, né? E aí os pensamentos dela são interrompidos pelo Bard, que bate na porta e fala: ó, me dá uma mãozinha aqui que eu já tenho a solução. E o Bard tinha trazido nada menos do que porcos. Ele pegou, roubou uns porcos do pessoalzinho das redondezas, roubou 2 porcos e falou pra ela: olha, é só você tirar o sangue desses porcos e aí a gente enche os frasquinhos com o sangue dos porcos e a gente entrega pra eles. E ela pegou e falou: não, mano, mas como assim? Você está ficando louco? Se por alguma aventura eles forem usar o sangue desses porcos nos pacientes, os pacientes podem morrer. E aí ele pegou e falou: não seja por isso então, né? Eu vou fazer com que essa carga nunca chegue ao seu destino. E foi isso exatamente que eu tinha imaginado quando eu terminei de ler o capítulo anterior, que ela tinha falsificado, tinha colocado outra coisa nos vasilhames que não fosse sangue, porque ela falou que ela não ia mandar sangue dentro dos pacientes e que o Bard ia interceptar a mercadoria de qualquer forma. E foi isso que aconteceu, porque ela falou assim: a gente pode até enganar eles com o fato de ser sangue, mas e se eles usarem esse sangue em alguém, a pessoa, ela pode morrer, né? Então ele falou: não tem problema, a gente só disfarça, né, só engana eles até certo ponto pra ganhar um pouco de tempo, até eu conseguir talvez esvaziar o complexo, tirar as pessoas dali, não sei, e aí eu intercepto a carroça pra esse sangue nunca chegar ao seu destino. E aí esses pensamentos da Eida são interrompidos pela Layla, que perguntou pra ela por que ela tava branca, que ela tava pálida, o que tava acontecendo, se ela tava se sentindo bem. E ela: não, tô me sentindo muito bem, aqui eu acordei, eu tenho que ficar enérgica, né, pra passar confiança pros meus pacientes, vamos lá fazer os exercícios de calistenia lá e tudo mais, tal. E aí eu acho que a Layla ficou meio desconfiada, e aí troca pro Bard, que tava seguindo o carregamento bem de perto pra evitar que o sangue chegasse ao seu destino. E aí ele percebe que outra carroça se aproxima da carroça com carregamento. Eu acho que aquela carroça que foi buscar o sangue no complexo, ela ia até certo ponto e dali ela ia ser transportada por outra carroça para ser levada a seu destino, para evitar que as pessoas fossem seguidas e tivesse aquela coisa de você saber para onde estava indo, né? E aí esse carregamento, ele é recebido por 2 pessoas encapuzadas que fazem parte do culto azul, porque eles usam
usam pulseirinhas nos seus pulsos, aquelas pulseirinhas características com as estrelinhas, identificando o tipo sanguíneo de cada um. Aí não deu pra perceber se essas pessoas eram do sangue Canopus ou se era do sangue Polaris. Se eu não me engano, Canopus tem 3 estrelas e Polaris são 4 estrelas. Aí a gente não conseguiu ver, só conseguiu ver 3 estrelas. Só que ele achou aquilo muito estranho, né? Porque ele pensou assim, a menina fez o maior escarcéu falando que não ia doar o sangue e tudo mais, de repente aparece o carregamento completo. Porque ele foi lá contar as garrafinhas, o tiozinho abriu, né, os negócios pra ver o sangue e tudo mais, e ele achou aquilo muito estranho. Ele falou, ela tava falando que não ia dar e de repente ela deu o carregamento completo, isso tá muito estranho, peraí que eu vou testar o sangue que tá aqui, me empresta seu dedo. Aí pegou e furou o dedo do senhorzinho, né, deixou cair uma gota de sangue numa xicrinha, né, onde ele colocou o conteúdo do frasco, e aí ele percebeu que aquilo ali não era sangue humano e sim sangue animal, porque ele não teve nenhuma reação do sangue humano, né, no caso do sangue do tiozinho, com o sangue que estava ali dentro do frasco que ele derramou no vasilhame. E ele falou assim, ela tá achando que a gente é idiota, ela não tem vergonha na cara. E aí eles falam, né, como que aquela coisa, né, teve coragem de nos enganar dessa forma, ou o nosso mestre, ele quer que a gente transforme ela num meteoro, se ela fizer isso de novo, se ela tentar nos enganar de novo. E eu fiquei meio que transformar ela num meteoro, acho que é porque é relacionado ao culto da estrela, culto azul, lá. E aí eles pegaram e associaram ela a um meteoro, quer dizer que ela vai transformar numa estrela cadente, tipo, vai matar ela, né, de qualquer forma. E tomara que ela não tenha a audácia de fazer isso de novo com eles. E aí eles pegam e pedem pra o cara que tá conduzindo a charrete, né, prestar atenção, só que aparentemente o cara da charrete tava fugindo e eu não entendi essa parte. Porque aparentemente o cara da charrete tava na direção oposta, os cavalos estavam super agitados e eles acabam falando, né, onde você pensa que você vai? Só que quando a gente volta pra o cara da charrete, ele tá morto. E os cavalos, eles estão feridos, né? Um cavalo tá com uma pata ferida, com uma faca fincada, e o motorista, eu esqueci, o charreteiro, a pessoa que guia os cavalos, ela tava com como se fosse um corte no pescoço, sangrando. A pessoa que matou ele com uma faca. E aí os outros membros são atingidos, né? O senhorzinho que foi buscar o carregamento lá no hospital, ele feriu só o braço, né, dele, né, o Bard no caso, feriu só o braço dele com um tiro, e os outros 2 membros do culto ele atirou na cabeça e matou os 2. Só que aí a gente pensa que foi talvez o Bard que interceptou todos eles ou que emboscou todos eles, mas por que o cara da charrete ele mataria com uma faca e atiraria uma faca no cavalo, e os outros 2 ele mataria com um tiro de longe? Não faz sentido. Porque aparentemente os mais perigosos eram os 2 que estavam fora da charrete, que estavam armados. E o cara que estava guiando, ele aparentemente não estava armado. Até porque ele não teve nem tempo de se defender. Mas aí, será que foi ele que tacou essa faca? Ou será que foi outra pessoa? E aí o tiozinho, ele vai embora, né? Os outros 2 ficam caídos, né? E aí o Bard, ele fala, nossa, eu achei que ia demorar um pouquinho mais, né? Pra eles descobrirem o nosso plano, né? Eles descobriram até rápido demais. Só que ele até se desculpou, né? Ele falou assim, eu sou meio que acostumado com batalhas na selva e tudo mais, batalhas escondidas e tal. E ele tava tão acostumado com batalhas, né, que não percebeu o monstrinho se aproximando por trás dele com uma faca pra apunhalar ele nas costas, né? E esse monstrinho que eu falo é a Layla, né, que pegou e apunhalou o Bard pelas costas e falou assim que porquinhos danadinhos mereciam ser punidos, que, né, por que ele fugiu, o que ele estava fazendo ali, e que como ele era danadinho, ele merecia ser punido. Finalizando o capítulo, né, e a pergunta que fica é, como que o Bard, um veterano de guerra, foi apunhalado por uma menina de, sei lá, 10, 12, 13 anos no máximo? Que poder que essa menina tem? Porque pra ela conseguir chegar por trás dele sem ele perceber, ele é um cara que é alerta, tipo, ele é um veterano de guerra, ele tem uma sensibilidade, ele tem esse sexto sentido de sentir a presença das pessoas. E como que ele não sentiu a presença desse monstrinho? Será que ela é uma doll mesmo, ela não tem alma e por isso ele não conseguiu sentir a presença dela e ela é uma das guardiãs das estrelas lá? Ou será que ela é um Shinigami também? Porque eu vi o povo comparando a fala dela com a fala que o Otelo fala alguns capítulos atrás e estavam falando que, tipo, eram a mesma fala, então talvez ela fosse o Otelo disfarçado, ou talvez ela fosse uma Shinigami também. E agora o que é que vai acontecer? Já que o plano deles falhou, ela provavelmente vai levar ele de volta pro sanatório
ou ele vai morrer ali mesmo na floresta, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas eu acredito que o Bard ele é muito mais forte do que isso. Ele não vai perder por uma simples faquinha e vai voltar para o sanatório e vai avisar que a carga foi descoberta, que pode acontecer alguma coisa lá, e aí ele vai acabar tirando os pacientes de lá, e o Law vai tentar botar fogo em tudo, e aí eles vão brigar os dois, e aí eu não sei o que vai acontecer mais. E aí o que vocês acham? Teorizem comigo nos comentários. E antes de ir, não se esqueça que agora você pode nos ajudar se tornando um membro do canal, clicando no botão aí embaixo ou no link na descrição, aí você vê as recompensas e ajuda se puder. E não se esqueça que você também nos ajuda demais clicando no botãozinho do se inscreva se você ainda não é inscrito, deixando seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos, e seguindo a gente na aba de comunidade nas redes sociais e também no nosso canal de lives. Eu vejo vocês no próximo vídeo, beijos e tchau, tchau!